Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Go e nessa aula de hoje vamos falar sobre erros, né? Como é que o Go lida com os erros. A linguagem Go, diferente de outras linguagens, ela não tem o try catch nem os except, né? Mas ela tem uma forma, né, de lidar com erros bem peculiar, que é todas as funções retornam como último valor. Então, se ela tem que retornar, por exemplo, um inteiro, ela vai retornar um segundo valor, que é o erro em si. E, né, ela tem também uma característica de que as mensagens de erro não podem ser em maiúscula, e não pode ter ponto final. Vamos, né, olhar na prática como é que o Go lida com erros. E para isso eu vou criar uma função. Né? Função que vai dividir por zero. Dividir. Então essa função vai receber um parâmetros A, B, todos, né, do tipo float 64, e ela vai retornar para a gente, né, um float 64. Nessa função, por exemplo, vamos dar um return A dividido por B. Simplesmente assim. Agora, a gente sabe, né, que aqui, por exemplo, se a gente definir um valor V na nossa função main, que vai ser igual a dividir, se a gente botar os valores certos, seja 10 e 2, por exemplo, a divisão vai ocorrer sem nenhum problema e vai dar tudo certo. Ou seja, eu vou botar aqui, imprimir para a gente, né, fmp. Eu vou, ao invés de botar um V simplesmente, eu vou botar... Não, vamos deixar. Então, beleza. Então, eu vou botar aqui, print, eu vou imprimir o resultado. Perfeito. Então, eu inseri aqui dois valores, né? 10 e 2, e eu vou rodar meu código para ele dar um retorno para ele. Então, ele retornou 5, a divisão saiu corretamente. Beleza. Agora, se a gente trocar esse 2 por 0, caso, né, vamos supor que o usuário jogou um 0 dentro e a gente roda o nosso programa. Então, viu que ele retornou infinito. Isso quer dizer que normalmente não se pode fazer uma divisão por 0, e a gente sabe que não se deve fazer uma divisão por 0, porque ela não dá nenhum resultado concreto. Então, o que a gente vai fazer é, normalmente cada função retorna dois valores. Então, que é o valor normal de retorno e o erro, né, que ele vai emitir. Então aqui vamos, né, explicitar que no nosso retorno vamos ter o erro, e aqui a gente vê que tem vários erros, né? Esse primeiro aqui que você está vendo agora é a interface de erro, e é sempre recomendado usar sempre a interface de erro quando a gente vai emitir um erro de volta. O que a gente vai verificar? Então, vamos verificar se B, que é o valor, né, do rastro, né, da divisão, é igual a 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return, ele vai retornar 0 e ele vai emitir um erro. Então, vamos dizer errors, né, ponto, new, e vamos jogar aqui dentro nossa mensagem de erro, ou seja, divisão por 0. Perfeito. E observa que aqui ele já está me dizendo que ele está me dando um erro, né? Não tem número suficiente de valor de retorno, porque eu disse que ele tem que retornar dois valores. E aqui eu só estou retornando um, que é o float. Agora, nessa aqui eu vou dizer, se não tiver nenhum erro, eu vou dizer que ele vai retornar um erro nulo. Então não vai ter nenhum erro devolvido, né, na mensagem. E aqui, como ele vai ter dois valores de retorno, ou seja, o valor mesmo da divisão e o erro, a gente precisa especificar um outro valor de erro aqui para ele receber, né, a mensagem de erro, o erro em si emitido pela função. Então, assim a gente consegue recuperar os nossos dois erros. Perfeito. Então, como é que o Go lida com funções? Imediatamente depois de chamar a função e definir os parâmetros,
tem que validar se não teve nenhum retorno de erro. Então, eu vou dizer se if error if error diferente de null. Então, eu vou imprimir aqui fmt.println erro, dois pontos, e vírgula, ou seja, se o meu erro não é igual a nulo, ele vai poder me mandar imprimir essa mensagem de erro e ele vai finalizar o programa. Então, isso quer dizer, a minha divisão deu um erro e o programa tem que ser finalizado antes de ser completado. Então, assim, né, aqui eu posso, né, alterar um pouco e dizer, por exemplo, que o resultado, dois pontos e vírgula. Beleza. Então, se eu rodar meu programa agora, primeiro vou rodar meu programa sem que haja um erro, né? Então, vou rodar e vamos ver que ele resolveu perfeitamente. Agora, vou introduzir o erro, né? Colocando o 0 e vamos ver que ele vai devolver para a gente a mensagem de erro divisão por 0. Então, ele conseguiu, chegou aqui, percebeu que o segundo parâmetro era igual a 0, então retornou 0 e retornou, né, o erro de divisão por 0. Perfeito. Então, a gente pode, né, usar, essa é a forma, né, de a gente tratar uma função. Então, quando você vai definir uma função e tiver a possibilidade de erros, você tem que tratar os erros imediatamente e retornar um erro caso for o caso, porque não tem o Go não tem o try catch, né, que nem a maioria das linguagens. O que a gente pode fazer aqui agora é criar um tipo, né, customizar o nosso erro. Ou seja, a gente pode, né, usar ou criar uma struct de erro, custom error, e vai ser uma struct que vai ter que vai receber um código do tipo int e vai ter uma mensagem do tipo string. Beleza. E eu vou implementar a função, né, a função erro da interface. Então, se a gente olhar, né, na interface, ela tem na interface error, ela tem uma função aqui que que retorna uma string. Então, eu vou fazer com que meu erro customizado possa implementar essa função. Então, eu vou dizer c custom error. Ele vai implementar o error que é da interface. E ele vai retornar, né, uma mensagem de erro, né, usando fmt. E vamos, né, customizar esse erro. Erro %d para a gente receber o código. E em seguida do código vamos receber o %s e /n para a gente, né, saber, né, c.code e c.message. Perfeito. Uma vez que a gente tem isso, a gente vai agora, como a gente usa, né, esse nosso erro customizado dentro da nossa função. Então, ao invés de retornar aqui erro.new, eu vou tirar esse erro daqui e eu vou jogar meu erro customizado. Então, não vou tirar assim, eu vou apenas comentar. Eu vou comentar para a gente ter um retorno, né? Para quê? Quando eu estiver no GitHub, vocês possam também olhar para lembrar dele. Então, vai retornar um 0 e vai retornar o custom error, onde o código vai ser, o código vai ser, sei lá, 12 e a message vai ser divisão por 0. Vai ser divisão por 0. Perfeito. Então, eu fiz, né, meu erro, né, e a divisão por 0. E, em princípio, rodando esse código, né, vai continuar funcionando tudo normalmente, porque a gente só customizou o tipo de erro aqui dentro. Observam que ele me deu um erro aqui de que eu importei
ao módulo erros e eu não estou usando. Então, mas vamos rodar ele e vamos ver o que ele dá. Observa que ele retornou certinho, né? Divisão por erro, o código, tudo certo. E ele removeu ao mesmo tempo, né? Aquele módulo que eu importei que eu não estava usando. Então, estamos tratando desse erro, a gente, né, acabou de ver como é que a gente lida com o erro, né, na linguagem Go, como é que a gente cria uma mensagem de erro customizado, ou um tipo, né, de erro customizado, e assim a gente consegue, né, a lidar bem direitinho com o erro, né, principalmente quando a gente precisa mandar mensagem personalizada e específica para o nosso usuário. E também, né, se for lidar com códigos e outras coisas. É bom ler a documentação, porque tem muito mais coisas em cima de erros aqui que dá para a gente poder ver, mas na próxima aula vamos discutir um pouco mais sobre isso.